Amém. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre, um dos ministros aqui da casa. Você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo. Que nós possamos celebrar o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Nós estamos em dias preciosos, irmãos. Dias de primícias. Uma semana tão esperada, aonde o que nós fizemos nessa semana determinará o restante do nosso ano. Quantos de vocês entraram o ano 2024 com problemas? Amém? Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Os problemas não vão acabar. Amém? Mas o que você está fazendo nessa semana, estando aqui todos os dias, isso determinará que você será fortalecido para passar por todos esses problemas. Os problemas, eles não vão nos paralisar, porque nós estamos fortalecidos no Senhor. Problemas, irmãos, é só para nos fortalecer. Então os problemas, a gente sai de um problema, já entra em outro, e assim é a nossa vida. Mas nós estamos sempre firmes. Sabe o que é que o Senhor fala para nós em Jeremias 29:11? Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Isso é o que nós temos do Senhor para o ano 2024. Os planos do Senhor para nós são muito melhor do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos. O Senhor já tem, irmãos, a nossa vida no controle das mãos dele. Ele tem o comando das nossas vidas. Aquilo que nós achamos que é difícil, para o Senhor não é nada. É apenas uma forma para que nós possamos enxergar que nós somos dependentes dele. E os problemas é uma dessas coisas. Então, problema sempre vai existir nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Problema é bom, irmãos. Nos ajuda a fortalecer. Nos ajuda a ser mais crente. Amém? Glória a Deus. Estamos em dia, irmãos, meu coração se alegra demais quando nós chegamos na Semana das Primícias. A Semana das Primícias, ela determina como será o nosso restante do ano. E eu tenho vivido isso já há 7 anos. E quão maravilhoso tem sido isso. Miquel já perguntou aqui, quantos de vocês já participam das primícias pela primeira vez, né? Então isso para vocês é uma oportunidade muito grande. E por muito tempo, isso foi roubado da igreja, de entender a respeito de primícias. E primícia, irmãos, é destravador. Se você está passando por algo, dê uma primícia, que eu garanto para você que vai romper nessa área. Eu já fiz isso, irmãos. Eu estou com dificuldade em determinada área, então eu vou lá e primicio. E isso causa um rompimento na minha vida e causa um rompimento na sua vida também. Amém? Nessa noite eu vou falar com vocês a respeito de primícia de celebração. Quão precioso é nós entendermos a respeito de celebração. O pastor já leu aqui, mas eu vou ler de novo com vocês. Romanos 11:16 fala assim, se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também serão. Então, tudo, irmãos, e primícia está relacionado a tudo. Amém? Então, tudo que é primeiro é primícia. Como nós nos comportarmos no primeiro vai determinar o restante. Seja em qual for. E para o Senhor, como que nós sabemos se nós estamos celebrando ao Senhor? Quando nós permanecemos firmes, quando nós não nos corrompemos, nós não nos contaminamos com o sistema. O sistema, ele vem para nos roubar daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Você sabia disso? O sistema, ele pode roubar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Tanto o sistema mundano como o sistema religioso. Ele vem para nos aprisionar, para que a gente fique apenas numa rotina, fazendo algo, sempre a mesma coisa, e que nós não possamos desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas a primícia, ela tem o poder de romper com isso. Então hoje, você que está aqui nessa noite, você que está aqui durante esses dias, tem o privilégio
de estar tendo essa revelação no seu espírito, de que você irá avançar muito nesse ano 2024. E não somente nesse ano, todos os anos que virão. Porque o poder da primícia, irmãos, você continua colhendo por tempo indeterminado. Não tem um tempo certo para você parar de colher. A primícia, ela tem esse poder. Quando você entrega uma primícia, não tem um valor proporcional para ela. Você vai continuar colhendo para sempre. Seus filhos, seus netos irão colher através daquilo que você primiciar. Então, a nossa integridade como cristãos é uma primícia. Todos nós como cristãos precisamos ser pessoas íntegras diante do Senhor. E isso alegra o coração de Deus. Quando nós permanecemos íntegros e nós não nos contaminamos, não nos permitimos se corromper com o sistema. Isso alegra o coração de Deus. Nós precisamos ser na terra um lugar de confiança de Deus. Amém? Pegue isso no seu espírito. Você precisa ser um lugar de confiança de Deus. Você não está vagando pela terra. Você é alguém aonde Deus depositou o seu espírito para que Ele possa confiar as suas riquezas. Nós somos portadores da riqueza de Deus. Ele nos confia a riqueza dele. E a nossa integridade faz com que nós possamos receber ainda mais do Senhor. E isso nos alegra. Isso faz com que nós celebremos ao Senhor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, existe alguém na Bíblia que agradou o coração de Deus. Duvido vocês adivinharem de quem eu vou falar. Nunca mais falei a respeito dele, né? Só já estava me cobrando, já estava com saudade, já. É a primícia, né? Isso é o poder da primícia. Então isso vai determinar o restante do ano, amém? Brincadeira. Mas Noé foi uma pessoa que entregou uma primícia ao Senhor. Qual que foi a primícia de Noé, irmãos? Foi a sua vida. Noé, ele agradou o coração de Deus. Ele celebrou ao Senhor por 110 anos construindo uma arca que Deus pediu para ele. Noé abandonou a sua agenda pessoal para se encaixar na agenda de Deus. Nós precisamos ser pessoas assim. Nós não podemos montar a nossa agenda pessoal, nós precisamos estar dentro da agenda de Deus. E Noé, ele celebrou o Senhor durante todo esse tempo, durante 110 anos. Ele ouviu a Deus a uma vez, para ele poder construir a arca. E você sabia que desde o nascimento de Noé, até ele ouvir a Deus a primeira vez, eu já vou começando com essas coisas, os jovens ficam tudo doidos. Desde que ele nasceu, até ele ouvir a Deus pela primeira vez, ele nunca tinha ouvido a Deus? Mas você sabia que Noé passou 580 anos sem ouvir a Deus? Ele foi ouvir a Deus quando ele tinha 580 anos. Talvez a voz de Deus para ele era só de alguém falar para ele: Deus fala assim, Deus é assim, Deus é assim. Mas um dia Deus falou com ele, porque ele era uma pessoa íntegra. Ele era uma pessoa diferente no meio da sociedade. Ele era o único justo na terra. E isso alegrou o coração de Deus. Ele entregou essa primícia para Deus. E toda a sua casa foi salva através disso, através do seu ato de celebração a Deus. Nós estamos preparados para isso? Muitas das vezes, no meio dos nossos problemas, nós não ouvimos a Deus. Às vezes nós falamos assim: Deus não está falando comigo. Mas permaneça firme, porque se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Deus, Ele não quebra com as promessas que Ele faz. Então creia nas promessas que o Senhor fez sobre a sua vida, que elas irão se cumprir. Amém? 580 anos, irmãos, para poder ouvir o Senhor. E a palavra diz que Noé concluiu a obra. Nós precisamos ser pessoas que concluem aquilo que Deus nos entrega. Muitas das vezes nós começamos com algo pequeno, começamos e não terminamos. Começamos e não terminamos. Nós precisamos ser pessoas que cumprem e terminam aquilo que Deus
nos confiou. Nós precisamos ser pessoas de confiança de Deus, amém? Lembra que eu falei lá no começo? Então aquilo que Deus entrega em nossas mãos, aquilo que o Senhor confia em nossas mãos, nós precisamos concluir, nós precisamos terminar. E isso é tremendo, porque uma vida entregue ao Senhor vai fazer com que todas as pessoas celebrem juntos. A família de Noé inteira abandonou aquilo que eles estavam fazendo e foram fazer parte da construção da arca. E eles foram salvos, somente eles foram salvos em toda a terra. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, Noé precisou celebrar e obedecer ao Senhor. E entregar uma primícia de amor ao Senhor. Imagina aí, irmãos, Noé construindo uma arca durante tantos anos. Ajunta lenha daqui, ajunta lenha dali. E o povo tudo olhando para ele, esse cara é doido. Nunca tinha chovido sobre a terra. Ninguém nunca tinha visto uma chuva sobre a terra. E Noé falou assim: não, eu vou construir uma arca porque Deus falou para mim que vai chover. Isso é você celebrar. É você celebrar mesmo antes de você ver as coisas acontecerem. Isso é você celebrar, você confiar no Deus que falou com você. Quando o Senhor fala conosco, irmãos, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós 24 horas. E hoje nós podemos ouvir a Deus em todo o tempo, até dormindo, porque a palavra fala que Deus dá os seus enquanto dormem. A minha esposa às vezes fala assim: você dorme demais, é porque eu vou ouvir a Deus. Eu vou ouvir a Deus, então eu vou dormir, né, pastor Paulo? Então, hoje nós temos o Espírito Santo 24 horas falando conosco, em todo o tempo. Então nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando. Nós precisamos ser pessoas comprometidas com aquilo que Ele está falando. Igual o pastor Paulo falou, essa semana de primícias tem sido dias incríveis. Nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Como que nós participamos das festas de primícias lá atrás, não é da mesma forma que nós participamos hoje. O desejo de Deus para nós é que nós amadureçamos, que nós sejamos pessoas maduras, para que nós possamos governar sobre essa terra. O Senhor entregou a terra para a igreja governar, então nós precisamos ser pessoas maduras para desfrutar do privilégio, irmãos, de governar a terra. Algo que Adão tinha e ele perdeu, mas Cristo restaurou isso para nós, e hoje nós temos isso de volta, amém? Êxodo 5. O povo de Israel vai sair do Egito. Êxodo 5, a partir do 1. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhes comunicaram: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo partir para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Irmãos, quem que celebra festa no deserto? Quem que celebra louvor no deserto? Só um povo doido igual a gente. Se Deus falou, nós celebramos. Se Deus falou, nós fazemos. Deserto, irmãos. Eu estava falando para a Daiane, Deus fala umas coisas para a gente, depois a gente tem que viver aquilo que Deus fala para a gente. Isso que é complicado, né? Mas é bom, porque é assim que nós vivemos com o Senhor. Nós vivemos com o Senhor dia após dia, desfrutando das revelações que Ele tem para nós. Nunca você vai saber tudo, irmãos. Sempre o Senhor vai falar algo para você. E deixa eu falar uma coisa para você: o Senhor sempre fala conosco na simplicidade. O reino de Deus é algo simples, não é algo complicado. É simples. Deus fala com cada um na maneira que você consegue entender. E isso que é maravilhoso. Por isso que nós recebemos da graça de cada um, porque cada um vai impartir aquilo que Deus falou com ele. E nós somos edificados através dessa vida. Amém? Então, irmãos, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que quem aprende a celebrar no deserto, ele vai saber celebrar em qualquer lugar. Porque o deserto ele é um lugar de incerteza visível, mas de uma certeza, de que nós somos dependentes do Senhor e que a provisão dele um dia vai chegar. Amém? O povo de Israel vivia no deserto assim. Eles não poderiam plantar porque o Senhor estava se movendo, então eles deveriam acompanhar. Deserto é um lugar de provisão. Muitas das vezes, quando nós entramos em um deserto,
nós ficamos com medo. Mas saiba de uma coisa: o Senhor está no comando de todas as coisas. O deserto é um lugar onde nós não enxergamos, mas nós confiamos. Isso é lindo demais, irmãos. É onde nós confiamos. Se o Senhor falou, Ele irá cumprir. O deserto é um lugar onde nós entregamos a nossa dependência totalmente ao Senhor. Nada pode roubar isso. Não é com a força do seu braço, não é aquilo que você sabe fazer, mas é a confiança que nós temos no Senhor. Amém? Então nós precisamos celebrar, mesmo antes de ver os frutos. No deserto, nós primeiro celebramos, para depois nós contemplar. Primeiro nós celebramos aquilo que Deus falou para nós, e depois nós contemplamos aquilo que Ele vai nos entregar. Porque é assim, irmãos. Eu estava explicando para o Rafa outro dia. A vida com Deus é loucura, né, Rafa? É loucura. Só entende quem é doido mesmo. É loucura, irmãos. Como é que você vai acreditar em um Deus que é três e ao mesmo tempo é um? Que está em todo lugar, que sabe todas as coisas. Mas esse é o nosso Deus. Esse é o único Deus. E para nós, irmãos, nós cremos que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele pode fazer tudo. E nós temos a certeza disso. Amém? Então, Deus estava ensinando ao povo de Israel a celebrar uma festa em louvor a Ele por uma terra que eles ainda nem tinham visto. Então eles precisavam celebrar para que eles pudessem depois contemplar a terra lá na frente. Mas o que acontece com o povo? O povo não aprendeu a celebrar. Por quê? Porque a celebração ela se trata de uma natureza, não de um sentimento. Eu não olho para algo para me celebrar. Eu creio em algo. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. E isso já me faz um celebrador. A minha natureza, a natureza de Cristo que habita em mim, já é o suficiente para que eu possa celebrar. Não é algo que eu posso ver, que eu posso tocar. Mas eu celebro ao Senhor porque Ele falou. A nossa celebração não pode estar relacionada ao que nós vemos, mas no que nós cremos. Lá em 2 Coríntios 5:7, fala assim, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. A nossa vida, muitas das vezes, é uma vida de incerteza, mas de confiança no Senhor. O Senhor é tudo, irmãos, para nós. O Senhor pode todas as coisas e nós cremos nisso. Quantos milagres nós já vivemos no Senhor? Quantas bênçãos nós já recebemos do Senhor? Quantas coisas Ele já tem feito nas nossas vidas? Isso é o suficiente para nós. Deus não precisa nos dar mais nada para que nós possamos celebrar a Ele. A vida dEle que habita em nós já é o suficiente. A vida de Cristo que habita dentro de mim e dentro de você já é o suficiente para que nós possamos celebrar o Senhor. O fôlego de vida que Ele nos dá todos os dias é o suficiente para que nós possamos celebrar o Senhor. Não se trata de algo terreno. A nossa celebração se trata de quem nós somos, e nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Amém? O filho maduro, ele não precisa receber nada para celebrar. Só o fato de saber que ele pertence a uma família, isso já é suficiente. E nós pertencemos a uma família celestial. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Criador dos céus e da terra. Nós somos os seus filhos. E isso para nós é suficiente para que nós possamos celebrar Ele em todo o tempo. Todas as dificuldades que se levantarem diante de nós, nós precisamos olhar como que o Senhor quer falar conosco, assim como Miqueias falou. O que o Senhor quer nos revelar? Sabe esse problema que você está passando? Pergunte ao Senhor o que o Senhor quer revelar a você nesse problema. O que o Senhor está tratando com você nesse problema? Ouça o Senhor. Olhe o seu problema com um olhar diferente. Não olhe com um olhar de tristeza, mas olhe com um olhar que você vai passar por ele. Olhe com um olhar que é o Senhor que está preparando você para ficar ainda mais forte. Olhe que é o Senhor preparando você para enfrentar um problema ainda maior. Amém? Glória a Deus. É bom, irmãos. Problemas é bom. Se você não tiver, eu vou emprestar um pouquinho dos meus para você.
Mas os problemas não podem nos parar. Nada que se levanta diante de nós pode nos parar, porque nós somos filhos de Deus. E nós podemos governar todas as coisas da terra, se nós formos pessoas maduras. É isso que o Senhor deseja para nós. A celebração, ela antecipa as bênçãos de Deus sobre nós, mas a murmuração atrasa essas mesmas bênçãos. Então nós não podemos ser pessoas que murmuram, nós precisamos ser pessoas que celebram. O povo de Israel, ao invés de celebrar o Senhor, eles começaram a murmurar. E algo que era para ser em um tempo pequeno, passou a ser em 40 anos. E nenhum daquela geração, a não ser Josué e Caleb, conseguiu entrar e desfrutar daquilo que Deus tinha prometido a eles. Quantos de vocês querem desfrutar das bênçãos de Deus? Amém? Então que nós possamos celebrar o Senhor, que nós possamos estar com os nossos corações cheios de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito em nós. Quem nós éramos lá atrás e quem nós somos hoje. Sabe, irmãos, não vou falar de novo, vocês já sabem, né? Não vou dizer que tem algumas pessoas que eram feias, não. Mas o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Cada dia mais o Senhor vem acrescentando a graça dEle em nossas vidas. E isso vai nos enchendo de alegria, isso vai nos enchendo de gratidão. E nós nos tornamos ainda mais felizes por tudo que nós temos nos tornado. Quando você olha lá para trás, irmãos, eu tenho certeza que da maneira que você enfrenta os problemas hoje, não é a mesma maneira que você enfrentava lá atrás. E o corpo de Cristo faz isso por você, lhe fortalece para que você possa permanecer. Amém? A celebração, ela faz parte da nossa natureza. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 16, abra sua Bíblia comigo. Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito, que a usava para prognosticar eventos futuros. Desta forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos de Deus, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E naquele mesmo instante saiu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. O versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles foram lançados na prisão, pelo fato deles fazerem isso, tá? E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos havessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida conduziu-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Amém? Sabe, irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, nós imaginamos
Paulo e Silas indo para a oração, e aquela mulher durante vários dias falando as coisas para ele. Aquilo que aquela mulher falava era verdade, só que o Espírito através dela não era verdadeiro. E Paulo voltou-se para aquele Espírito e mandou que aquele Espírito saísse dela, e no mesmo instante aquele Espírito foi embora. Então nós vemos 3 coisas que aconteceu nessa jornada deles. Eles estavam indo para a oração, eles libertaram uma escrava, acabaram com o ganho de alguém que escravizava aquela mulher, porque pessoas não é para ser escrava, pessoas é para ser amada. Eles libertaram aquela mulher da escravidão, libertaram aquela mulher do demônio, chegaram na prisão, libertou a todos que estavam presos, porque a palavra fala que a corrente de todos caiu e que a cela de todos se abriram, e ele ainda salvou a família inteira do carcereiro. Como que nós olhamos para as circunstâncias? Eles não murmuraram, irmãos, eles estavam indo orar, e eles acabaram na prisão. O trajeto deles mudou, mas o propósito de Deus para a vida deles não mudou, permaneceu o mesmo. O trajeto deles pode ter mudado, muitas das vezes o nosso trajeto pode mudar, mas o propósito de Deus para as nossas vidas não muda, permanece o mesmo. Amém? Quando nós celebramos, mesmo em meio a situações que aos olhos visíveis não são favoráveis, todas as pessoas que estão em nossa volta são contempladas com o favor de Deus. Todas as pessoas que estão em nossa volta, irmãos, são contempladas através da nossa celebração. Eu não preciso esperar que o outro celebre, eu celebro primeiro. Começa por nós celebramos primeiro. Deus espera uma resposta nossa diante daquilo que Ele fala. Quando o Senhor fala conosco, irmãos, revelação, quando o Senhor nos dá uma revelação, nós precisamos ter uma ação. A revelação é isso, é você receber do Senhor e você ter uma ação. Por isso que quando nós recebemos algo do Senhor, nós precisamos praticar. Amém? Então, Paulo e Silas celebraram na cadeia, um lugar que para muitos era de tristeza, para eles foi de alegria. Não são as circunstâncias visíveis que vão determinar o quanto nós iremos celebrar, mas em quem nós estamos firmados. Isso sim vai determinar o tamanho da nossa celebração. Amém? Não são os cenários que se levantam diante de nós que irão determinar a nossa celebração. Os céus, ele não responde pergunta, os céus, ele responde respostas. Quando nós damos uma resposta àquilo que Deus nos falou, isso sim, aí o céu começa a agir. Irmãos, foi o Senhor quem conduziu eles para a cadeia. E qual foi a resposta deles? Murmurar? Não, foi celebrar o Senhor. E a celebração deles fez com que todos da família do carcereiro fossem salvas. Fez com que todos os presos fossem libertos. Fez com que aquela mulher escravizada fosse liberta, fosse salva das mãos das pessoas que a escravizavam. Então, quando nós celebramos, a nossa celebração tem o poder de tocar as pessoas que estão em nossa volta. A nossa celebração tem esse poder. Jesus, ele celebrava muito, irmãos, a vida dos seus discípulos, mesmo eles sendo pessoas inconstantes. Nós não somos pessoas perfeitas, nós vamos errar, sim, mas deixa eu dar um conselho para você: esteja próximo de pessoas que não vão olhar para os seus erros e te criticar, mas que vão te amar a partir daquilo que Cristo já determinou ao seu respeito. Isso não anula, se eu errei, isso não anula eu ir voltar lá e pedir perdão. Mas a pessoa que eu errei com o pastor Paulo, isso não anula de eu chegar e pedir perdão para o pastor Paulo. Mas ele não vai olhar para mim com crítica, porque ele já olha para mim através dos olhos de Cristo. Não é o meu erro que determina o quanto eu amo a vida do pastor Paulo, mas aquilo que eu sou no Senhor, isso determina. Então esteja próximo de pessoas, irmãos, que olham para você através do olhar de Cristo. Amém? Como que tem sido, irmãos, a nossa celebração diante das pessoas que o Senhor tem entregado em nossas mãos? Nós estamos em um ano de conexão. Nós estamos iniciando um ano de conexão e nós cremos que o Senhor irá fazer muitas conexões conosco.
Mas como que nós temos celebrado a vida das pessoas que o Senhor já nos entregou? Como que tem sido a nossa celebração por essas pessoas? Como que nós temos olhado para elas? Nós temos olhado para elas através de um olhar que nós temos uma aliança com propósito ou apenas uma afinidade? De fazer um churrasco e me convidar. Não se trata disso. Se você fizer um churrasco e quiser me convidar, eu vou. Está lançado o convite. Mas não se trata apenas disso. Se trata de algo mais no Espírito. É aquilo que nós carregamos. Aquilo que nós carregamos é um só. Da mesma forma, Maria e Isabel, quando elas se encontram, o que está no ventre de uma salta e o que está no ventre da outra salta. Porque era o mesmo propósito. Nós precisamos ser pessoas assim. Quando nós nos reunimos, aquilo que está dentro de nós precisa saltar. O nosso amor pelo nosso irmão precisa ser tão grande, irmãos, que nós não vamos olhar para os defeitos dele, mas aquilo que o Senhor tem gerado na vida dele, isso sim, eu vou celebrar por isso. Amém? A nossa celebração vai além de dança, de festa. Esteja próximo, irmãos, de pessoas que são apaixonadas por Cristo. Se você estiver com pessoas que são apaixonadas por Cristo, você vai ser ainda mais apaixonado por Cristo. As nossas amizades, quando nós olhamos, irmãos, às vezes nós falamos assim, quando você entrega a sua vida para Cristo, as suas amizades vão ser deixadas de lado. Isso não é algo ruim, isso é algo ótimo. Nós precisamos, sabe, às vezes nós somos afastados das pessoas, porque muitas das vezes nós precisamos ser tratados, não são elas. E o Senhor primeiro vai tratar conosco, para depois nós podemos impartir aquilo que nós recebemos sobre as outras pessoas. Então, esteja junto com pessoas que estão apaixonadas por Cristo. Pastor Paulo deu o testemunho dele aqui ontem, né? Pessoas que estão em Cristo nos levam a ser ainda mais apaixonados por Ele. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Outra situação, né? Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que ele desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E o segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando você se conecta com pessoas que carregam a vida de Cristo, aquilo que você está precisando, ela tem. Olha para o irmão que está do seu lado, aquilo que você precisa, a pessoa que está do seu lado tem para lhe dar. Isso é o poder da igreja de Cristo, irmãos. Por muito tempo aquele homem era colocado naquele lugar, mas a partir do momento que ele é conectado a pessoas de propósito, a vida daquele homem é transformada. Quando a nossa vida, quando nós fazemos conexão com pessoas de propósito, as nossas vidas são mudadas. A minha vida foi mudada há 8 anos atrás, a partir do momento que eu fui conectado com pessoas de propósito. A nossa celebração, ela é expressada com a nossa presença. Assim como a gratidão, ela é expressada com presença, a nossa celebração também. Nós precisamos estar presentes, junto com aquelas pessoas que nós amamos. Quando eu me converti em 2015, me converti em junho de 2015. E logo em seguida, irmãos, o pessoal estava marcando uma viagem para ir para Santa Catarina.
10 horas de viagem. Fretaram uma van. Tava o Josafá, Gabriel, Tiago, Marisvaldo, Max, Pastor Kleber, tava o Tiago Antunes também. Tinha mais gente. O Miqueias, eu acho que tinha mais gente. Sabe? E eu tinha acabado de me converter naquele tempo. E se não me falta memória, o valor para ir para Santa Catarina, acho que estava em torno de R$150, se eu não me engano. R$150, irmãos. 10 horas de viagem. Casado há pouco tempo. Recém-convertido. Nunca tinha feito uma viagem tão longa. Nunca tinha ido para tão longe. Mas eu decidi. Sabe uma coisa, irmãos? Conexões, você decide estar próximo ou não delas. Você decide crescer ou não. Basta você estar conectado a pessoas certas. Olhe através do Espírito quem são as pessoas que você está conectado. Quem são as pessoas que você tem aliança. Isso é uma decisão minha e sua. Isso é uma decisão individual, irmãos. E eu decidi. Falei assim, R$150 eu vou. O dinheiro estava sobrando? Negativo. Minha compra naquele tempo era R$300. Então, irmãos, já era metade da minha compra. E olha que R$300 eu enchi o porta-mala do carro. 2015. E eu peguei e investi esses 150. Vamos para Santa Catarina. Saímos daqui, rodamos a noite inteira para chegar lá. Chega lá, irmãos, lá em Santa Catarina, lotado de gente. Lotado de gente. E ministração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não entendi nada do que foi ministrado. Nada do que foi ministrado naqueles dias eu entendi. Mas uma coisa ficou no meu coração, a comunhão que eu tive com meus irmãos. Eu estava no lugar certo com pessoas certas. Não se trata do que eu fui buscar lá, mas de quem eu estava acompanhado. As nossas companhias falam muito, irmãos, aonde nós iremos chegar. E se hoje eu estou aqui, irmãos, é por causa desses irmãos. É por causa desses irmãos. Brincamos muito, falamos muito, dormimos muito. Teve alguns que roncaram muito. Mas quão bom é isso, irmãos? Não se trata, muitas das vezes, daquilo que nós falamos, mas do que nós carregamos. Aquilo que nós carregamos é suficiente. Eu não preciso falar muito. Mas a minha presença já é o suficiente. A sua presença na minha vida já é o suficiente. E isso, irmãos, nos fortaleceu para que nós pudéssemos andar bastante tempo. E aqui estamos nós. Então, irmãos, eu vou dar um conselho para vocês. Se conectem com pessoas de propósito. Celebrem a vida dessas pessoas. Eu celebro a vida de cada uma dessas pessoas. E cada um de vocês também que o Senhor tem nos acrescentado nesse tempo. Irmãos, quando o Senhor quer nos abençoar, Ele nos dá pessoas. Nós celebramos aquilo que nós ganhamos. Sim, nós celebramos. Nós ganhamos aquilo que nós conquistamos. Nós celebramos. Mas a nossa celebração, o que nós temos aprendido, o que eu aprendi a partir do dia que eu me converti, é que a minha celebração precisa ser através de vidas. Eu preciso celebrar a vida. Eu não celebro apenas as coisas, mas a minha maior celebração é pela vida. Eu celebro pela vida de cada um de vocês que o Senhor tem conectado a essa casa. E isso para nós é gratificante, irmãos. Isso para nós é suficiente. Você não precisa me dar presente, mas a sua presença já é suficiente. Sabe, se você tem um filho e você é um pai presente na vida dele, ele vai querer presente seu. Se você tem a sua presença na vida do seu filho, ele vai querer presente seu. Mas se é um pai que não é presente na vida do seu filho, não adianta você querer dar presente para ele, que ele vai querer apenas a sua presença. Ele vai querer apenas a sua presença. Então a presença para nós é suficiente. Nós estarmos reunidos é suficiente.
Às vezes a palavra que eu estou ministrando aqui para você, você não está entendendo nada. Mas a vida que o irmão que está do seu lado está impartindo sobre você, isso é suficiente sobre a sua vida. Eu não entendi nada do que o pregador falou naquela noite, irmãos. Mas eu fiquei com aquela viagem marcada no meu coração para sempre. De tudo o que nós vivemos naqueles dias. De tudo o que nós vivemos. Sabe, quando eu me converti, eu entendi no Espírito que eu tinha me conectado a um pai de propósito. Eu entendi que eu estava conectado com o pastor Kleber, era por um propósito, não era por afinidade. E eu vivia grudado nele, irmãos, igual um carrapato. Vocês já viram um carrapato grudado? Eu vivia grudado nele igual um carrapato. Ah, eu vou ministrar, eu vou também. Me leva junto com você, né? Então, todo lugar, irmãos, toda hora mandava mensagem. Só que existe uma diferença do carrapato para mim, tá? O carrapato, ele se alimenta de sangue. Eu estava me alimentando da vida que ele carrega. Eu só estava querendo receber a vida que ele tinha, irmãos. Somente isso para mim era suficiente. Sabe, receba a vida que o seu irmão carrega, isso é suficiente para você. Os presentes que nós ganhamos, isso é bônus. Mas a vida que nós carregamos, isso é suficiente. Isso é suficiente. Nós estarmos em comunhão, celebrando ao Senhor, isso é suficiente. Se coloque de pé nessa noite. A nossa maior celebração é quando nós honramos a vida dos nossos irmãos. Isso para nós é celebração. Nós precisamos entender, irmãos, que as pessoas, elas têm mais valor do que as coisas. As pessoas, elas têm mais valor do que as coisas. A nossa visão para as pessoas precisam ser como Cristo as vê. Jesus, ele cura um cego. Ele cospe, faz ali uma laminha e passa no cego. E ele fala para o cego ir. E fala assim: o que é que você está enxergando? Ele fala assim: eu estou enxergando pessoas como árvores. Jesus fala para ele: não está bom ainda, volta aqui. Vai lá e fez de novo. E aquele homem foi curado. Porque se nós olharmos para as pessoas como coisas, irmãos, nós vamos querer tratar elas como coisas. Mas a vida das pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Nós precisamos olhar para elas através de uma ótica do Senhor. Nós precisamos olhar para elas através do Espírito. Não são as coisas que nos deixam alegres, são as pessoas. E nós cremos que o Senhor irá acrescentar muito mais pessoas a nós nesse ano 2024. E nós iremos nos fortalecer ainda mais nesse ano 2024. O nosso amor, irmãos, ele só aumenta. É igual um casamento. Quanto mais tempo se passa, mais o amor aumenta. Mais amor nós sentimos uns pelos outros. Assim é nós como o corpo de Cristo. Cada vez que passa o tempo, nós nos amamos mais. Nós precisamos celebrar a vida dos nossos irmãos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: eu celebro a sua vida. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia. As coisas que nós temos não podem nos roubar do Senhor. Maria, ela celebrou mais a vida de Jesus do que aquele perfume dela de 300 denários, de um ano de trabalho. Não olhe para as coisas. Se Maria olhasse para aquele perfume e olhasse assim: nossa, esse perfume custa um ano meu de trabalho, eu não vou fazer isso, ela não teria desfrutado daquilo que Deus tinha preparado para ela. Então aquilo que nós temos, irmãos, é para servir. Então tudo o que nós temos, seja as nossas finanças, seja o que for, é para servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graça. Te damos graça, Senhor, nessa noite, porque o Senhor tem nos acrescentado pessoas. O Senhor tem nos dado, Senhor, pessoas com vida. E nós celebramos, Pai amado, a vida de cada pessoa. Que nós possamos, nesse ano de 2024, ser ainda mais fortes. Que nós possamos amar ainda mais uns aos outros.
que nós possamos avançar, Senhor, que nós possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para nós neste ano. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, uma celebração. Nós celebramos porque nós fazemos parte da Tua família. O Senhor tem nos incluído na Sua família celestial, e isso para nós é suficiente. Nós hoje carregamos o Teu Espírito Santo dentro de nós. Eu declaro nessa noite sobre a vida de cada pessoa uma identidade restaurada, que eles possam, Senhor, saber quem eles são e que eles possam celebrar em todo o tempo. Mesmo em meio às dificuldades, Senhor, a celebração será o que vai mover a vida dos meus irmãos. Eu declaro sobre eles na vida nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, irmãos. Celebre ao Senhor. Amém.